Os exames de imagem, eles são extremamente úteis para a vertente do diagnóstico, para completar um diagnóstico e, às vezes, até acompanhar a progressão do tratamento e da doença que o paciente tem. Essa disciplina, Patologia em Exames de Imagem, ela vai vincular justamente alguns dados da doença, no quesito desenvolvimento da doença, etiologia, como a doença provoca as alterações no corpo. Então, essa doença ela vai provocar algumas alterações celulares, de dinâmica, então tem aquela alteração, e essa alteração será possível visualizar em um determinado tipo de exame de imagem. Então, por exemplo, vamos pegar uma doença que provoca acúmulo de líquido. Então, a doença gera um processo inflamatório. O processo inflamatório, ele promove o aumento da permeabilidade vascular. Nesse processo, você começa a ter o extravasamento de líquido para o espaço intersticial, migração de células, e isso vai gerar o edema dentro desse processo inflamatório, líquido, né? Isso significa que aquele órgão que tem esse edema, ele vai ter uma alteração de densidade radiológica. Por exemplo, se nós pensarmos no pulmão, o pulmão tem baixa densidade radiológica. Eu vou por baixa DR aqui. Não é a sigla, mas baixa densidade radiológica normal. No quesito normal, por ele ter o alvéolo com bastante ar no seu interior, ele tem baixa densidade radiológica. Isso significa que num exame de imagem como a radiografia, né, o raio-x ou a tomografia computadorizada, ele aparece, né, no raio-x rádio transparente e na tomografia computadorizada ele aparece com um sinal hipoatenuante ou hipodenso, de baixa densidade. Hipodenso. Bom, se ocorrer um processo inflamatório que forme edema nesse pulmão, esse pulmão vai ter uma alteração da sua densidade radiológica, lógico. Líquido começa a promover o aumento da densidade radiológica, e aí o que era radiotransparente se transforma em radiopaco, o que era hipoatenuante começa a virar hiperatenuante, e nós conseguimos observar essas alterações da doença nos exames de imagem. Então, esse é o intuito da disciplina, essa é a ideia, né, de verificar. E quando nós falamos de exames de imagem, primeira coisa que nós precisamos compreender que existe uma ordem de avaliação para se chegar à doença e o diagnóstico. Então, o que conta? Muito dos dados do paciente, então os dados do paciente são nome, o nome não interfere na doença, mas idade, sexo, peso e altura podem estar relacionados, né? No caso, peso e altura para determinar o índice de massa corporal, né? A ocupação, porque nós temos doenças ocupacionais. Às vezes, a localização de moradia, o local, se mora no campo, se mora na cidade, se mora numa área mais poluída ou menos poluída, né? Então, esses dados de identificação, né? A identificação do paciente é muito importante. A etnia, né? A raça, no caso, mal usado a palavra raça, mas a etnia, o grupo étnico, que pode algumas doenças ter preferência. Então, isso é algo feito na ficha. Geralmente, nas clínicas você tem acesso a esses dados. Depois vem a queixa principal do paciente. Queixa principal, que é justamente o que o paciente relata ter. A queixa principal muitas vezes é anotada exatamente como o paciente fala. Dói minha barriga, dói o meu umbigo, dói a minha boca, eu tenho dor
a minha mão formiga. Então essa é a queixa que o paciente se refere. Estou com diarreia, né? Isso se ele usar esse termo especificamente. Então é a queixa principal. Essa queixa principal leva a algumas suspeitas já, né? Por exemplo, minha mão formiga. Né? Se a mão formiga, se tem formigamento na mão, nós podemos pensar já de forma inicial em uma compressão nervosa. Quando comprime o nervo, você tem o formigamento, que é aquela parestesia. Né? Mas isso não quer dizer que sempre será uma parestesia, por isso que as investigações continuam. Aí vem a tal da anamnese. A anamnese é colher a história do paciente, é a entrevista. Geralmente é feito pelo médico, né? E nos serviços de imagem, a anamnese às vezes é curta, só para direcionar o melhor protocolo de atendimento. Mas a anamnese médica é grande, é um histórico. Se ele já teve esse formigamento antes, o que ele fez para começar a aparecer esse formigamento, se ele notou se esse formigamento é maior de dia ou à noite, se alguém da família tem a mesma coisa e assim por diante. Dentro da anamnese vem histórico medicamentoso, cirurgias já feitas. Então aqui é uma entrevista grande. Depois vem o exame físico. Esse os profissionais de imagem não fazem. O exame físico é feito pelo médico, onde ele inspeciona, ele faz a palpação, ele faz testes especiais. E nesse momento ele já pode ter uma boa ideia do que acontece com o paciente. Ele já pode ter um diagnóstico praticamente fechado ou até mesmo fechado. Né? E depois vem exames complementares. Os exames complementares, eles vão certificar que o diagnóstico está correto, feito inicialmente, ou até mesmo auxiliar se há alguma divergência ou se o médico tem alguma dúvida, o exame complementar pode elucidar isso. Os exames complementares eles podem ser feitos ao longo do tratamento para mapear a evolução da doença também e do tratamento, se ele está sendo efetivo ou não. Os exames complementares nós temos lá os exames laboratoriais, como sangue, urina, testes de função hepática, né, e outros, e os exames de imagem. E atualmente os exames de imagem eles vêm crescendo muito pela dinâmica, pela praticidade cada vez maior, pela riqueza de informações, pelos detalhes e também porque nós temos profissionais que evoluíram muito no momento da aquisição desses exames, como o caso do tecnólogo em radiologia, que consegue programar e executar um exame que facilite e melhore o diagnóstico médico sem que tenha reconvocação de paciente ou sem que ele saia inconclusivo. Depois de tudo isso feito, é realizado o diagnóstico ou a confirmação do diagnóstico. E o que vai acontecer com o paciente, a evolução do caso do paciente, chama-se prognóstico. Então, o prognóstico o paciente tem uma doença X e o prognóstico é bom. O paciente tem uma doença Y e o prognóstico é tratamento paliativo, por exemplo, não tem mais o que fazer para curá-lo. Então, o prognóstico é o que vai acontecer com o paciente frente ao diagnóstico executado. Bom, na vertente exames de imagem para diagnosticar, nós temos diversas categorias, né? Categorias que a gente não pode falar que é mais simples ou mais complexa no quesito de físico apenas, mas também para poderio de diagnóstico. Se nós pensarmos que o raio-x ele tem frente à tomografia e à ressonância magnética um aspecto técnico mais fácil, eu não posso dizer que a ressonância, por ser mais complexo, é o melhor exame para ser feito, porque tudo vai depender da doença. Então, tem doenças que o raio-x é o melhor exame para diagnosticar, tem doenças que a ressonância magnética é o melhor exame, tem doenças que a tomografia computadorizada é o melhor exame, às vezes a densitometria óssea, a mamografia e diversos outros. O melhor exame para fazer diagnóstico de uma determinada doença é chamado de exame ouro ou exame padrão ouro.
Por exemplo, diminuição da massa óssea, ou seja, a osteoporose, ela pode ser vista numa tomografia, ela pode ser vista num raio-x, mas ela só é quantificada de forma específica na densitometria óssea. Quer dizer que apesar do raio-x ver perda de massa, a tomografia também, é a densitometria que dá o padrão de quanto perdeu e se a perda de massa ela é acentuada ou não. Quer dizer que a densitometria óssea é um exame ouro para diagnóstico de osteoporose. Então, o exame ouro é o exame onde a capacidade de dar falsos positivo ou falso negativo é baixa. É o melhor exame. Então, por exemplo, o que seria um falso positivo? Um falso positivo é o exame mostrar a presença de uma doença, mas, na verdade, o paciente não tem essa doença. Foi mal executado ou não era o melhor exame para isso, confundiu. E o falso negativo? É o exame mostrar que não tem a doença, mas o paciente tem essa doença. Então, a dinâmica do exame não tinha acurácia, não tinha a especificidade necessária para que isso acontecesse. Bom, esse é o nosso primeiro vídeo. No próximo eu vou comentar um pouquinho de como nós temos que raciocinar em cima dos exames de imagem.